Certo. Então, eu estava dizendo aqui que Moore e Russell protagonizaram a tal revolta contra o idealismo, né, que resultou no ocaso do idealismo no século XX. Mas tanto Russell quanto Moore manifestaram ainda resquícios desse idealismo em suas teorias, né? Tanto Moore quanto Russell, em algum momento da sua carreira, defenderam uma posição que a gente pode ser classificada como um atomismo platônico, né? O que isso quer dizer? Essa é a classificação, acho que é do Peter Hilton, né? Então, a ideia do atomismo platônico é a seguinte: o conhecimento consiste em estar numa relação imediata com um objeto individual, com um indivíduo, que é independente de você, né? Russell chamava essa relação imediata com objetos individuais de conhecimento por contato, né? Knowledge by acquaintance, né? Que seria o conhecimento por excelência, né? A gente viu lá na análise de Moore do ato mental também, que você tem um objeto, né? Um objeto aqui, você teria um contato com aquele objeto, um acquaintance com aquele objeto, né? Quando Moore fala, por exemplo, quando Moore analisa de sensação de amarelo em consciência de amarelo, né? Então você tem um acquaintance com amarelo. Mas se o conhecimento é, em última análise, conhecimento por contato, então o conhecimento ficaria restrito a objetos individuais, né? E embora essa concepção frugal possa dar conta da possibilidade de nosso conhecimento não proposicional, né, exatamente o conhecimento por contato, não é fácil ver como ela pode explicar o conhecimento proposicional, ou seja, o conhecimento de que tal e tal é o caso. Por exemplo, eu sei que Jakarta é a capital da Indonésia, mas eu nunca estive em Jakarta, né? Então eu tenho um conhecimento proposicional sobre Jakarta, mas eu nunca tive contato com tal coisa, né? Cidade de Jakarta, nunca fui lá, né? E isso é um problema, né? Porque boa parte do nosso conhecimento é conhecimento proposicional, não é conhecimento sobre o contato. Eu sei vários fatos sobre Moore e nunca tive contato com ele, né? Sei vários fatos sobre Pedro Álvares Cabral e nunca tive contato com ele. Há duas soluções, vamos dizer assim, óbvias para esse problema do contato, do conhecimento proposicional, né? Que surge quando a gente toma o conhecimento por contato como o tipo de conhecimento essencial. A primeira é afirmar que as proposições, né, do conhecimento proposicional, Moore, ele prefere o termo julgamento, são objetos individuais, são coisas no mundo com as quais o sujeito tem contato. Por exemplo, apesar de eu não ter contato com Jakarta, eu tenho contato com a proposição que Jakarta é a capital da Indonésia. Tá? A segunda é rejeitar a suposição de que o conhecimento é essencialmente conhecimento por contato e aceitar que existem formas diferentes de conhecimento, né? Conhecimento proposicional, além do conhecimento por contato. Então, a primeira é a reação de Moore, né? Admitir que proposições são coisas que a gente tem contato, formulada principalmente no seu artigo A Natureza do Julgamento, de 1899. Enquanto a segunda pode ser atribuída a Russell, né? Por exemplo, lá nos Problemas da Filosofia, de 1912. Então, segundo Moore, uma proposição é composta de conceitos, né? Uma proposição, na verdade, a relação entre os conceitos na proposição é de parte todo, né? Então, a proposição é um aglomerado de conceitos, de modo que, se conhecendo as proposições, a gente tem que admitir que conceitos, que são os elementos que compõem essas proposições, também têm existência objetiva, né? Então, Moore está bem ciente que essa análise da natureza da proposição leva a uma versão do que poderia ser chamado de realismo conceitual, segundo o qual aquilo que é realmente real são os conceitos, né, porque eles são os objetos últimos do conhecimento. Como consequência, né, essa oposição entre conceito e objeto fica muito esmaecida, né? A posição de conceito e objeto lá, por exemplo, destacada por Freire, que Moore não tinha tido contato e não tinha dado a importância devida, né? Uma vez que uma coisa existente, ela pode ser entendida como nada mais do que uma junção de conceitos, os conceitos que descrevem aquela coisa, né? Junto com o conceito de existência ou algo do tipo, a saber, uma coisa existente próxima da descrição completa daquela coisa e dizer que aquela coisa existe, né? Porque a própria coisa ela seria composta de conceitos.
né? Então, embora Moore evite identificar, né, conceitos com estados mentais do sujeito, né, isso é bem claro, conceitos são entidades objetivas, ele chega muito perto de um ponto em que a diferença entre o idealismo absoluto, né, sei lá, a la Hegel, e o realismo extremo dele se torna talvez uma questão de mera terminologia, né? E se a gente pensar, aqui eu não vou falar muito porque eu não tenho muito conhecimento de causa, tenho que estudar mais essas coisas, mas considere, por exemplo, aquela noção de Hegel de o conceito, né? O conceito, com C maiúsculo, né, seria o conceito cuja própria que a realização é o próprio mundo, né? Então a ideia aqui parece ser de que não há uma distinção muito clara, né, entre conhecimento completo, né, aceitando aqui o otimismo epistêmico, do mundo, né, e o mundo ele mesmo. Você conhecer o conceito, que é o conhecimento completo do mundo, é você conhecer o mundo, né? E essa ideia de o conceito está muito próxima da proposição que descreve completamente o mundo. Eu não sei se Moore ele chega ao ponto de achar que você pode ter conhecimento completo do mundo, mas fico pensando até que ponto Moore também não vai estar tendo esse pressuposto, né? Esse otimismo epistêmico. Mas a ideia aqui é que, né, novamente, né, e é um ponto importante do idealismo, você derrama os conceitos no mundo, né? O mundo é conceitual. Tudo bem. Para o idealismo, esses conceitos são entidades mentais, mas também são entidades mentais, não é da mente subjetiva, né? Então, essa distinção, para mim, fica muito esmaecida, né? E já Russell, ele escolhe um caminho diferente, né? Que é admitir a existência de conhecimento proposicional, by description, e conhecimento por contato, by acquaintance. A relação entre esses dois tipos de conhecimento deve ser tal que o conhecimento by description é, em última análise, fundamentado no conhecimento by acquaintance. Então, eu só posso utilizar na minha descrição as coisas com quais eu tive acquaintance, né? E a questão óbvia é, se todo conhecimento se baseia em última análise no conhecimento by acquaintance, com que coisas a gente pode ter contato, né? Quais são os objetos com os quais temos legitimamente acquaintance, né? Seria uma questão. A resposta de Russell é que existem dois tipos de coisas que a gente tem acquaintance: particulares e universais, né? Então, nesse ponto aqui, ele está igual a Moore, né? A gente tem acquaintance com conceitos, né? Mas os particulares que a gente tem acquaintance, para Russell, pelo menos nessa fase, não é, sei lá, essa coisinha de cola, etc. Os particulares são dados dos sentidos, né? Ou seja, uma aceitação residual do fenomenalismo, né? Não total, porque a gente tem acquaintance com conceitos também, mas ainda assim tem essa ideia de dados do sentido que é muito próxima de imagens mentais, né? Então, não é difícil ver como o Russell pode evitar um caminho epistemológico para o idealismo, né? Já que ele está aqui aceitando um tipo de fenomenalismo, né? Então, a ideia de um objeto comum, né? Para Russell, a ideia dessa coisinha de cola aqui, ela é construída a partir dos dados do sentido que eu tenho, né? Isso parece ser um endosso quase completo de um tipo de idealismo, né? Não totalmente, porque a gente tem acquaintance com conceitos também, mas ainda assim, né, essa ideia do conceito também não é tão alienígena ao idealismo. Então, meu ponto aqui só é bem rápido, uma coisa que eu preciso estudar mais, mas é um ponto aqui que pode servir para vocês também de estudarem, é que apesar da sua autoproclamada revolta contra o idealismo, Moore e Russell não estão de forma alguma isentos de traços que os ligam a correntes bem conhecidas do idealismo moderno. Então é isso, gente. Abraço.